Olá, estamos em mais uma Omodincast, hoje com a presença do Dr. Marcelo Puzzi, cardiologista, já foi nosso secretário de saúde e vai bater um papo aqui com a doutora Edna, com a doutora Flávia, sobre a importância, né, de visitar um cardiologista, os cuidados antes de fazer uma cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia nos olhos, né, doutora Edna? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco e é muito importante a gente conversar e orientar os nossos pacientes sobre os riscos cardíacos, de pressão arterial, porque tem muita coisa da oftalmologia que está interligada com isso e muita gente não tem noção, né, disso e acha que é só porque aconteceu alguma coisa no olho e fala, mas por que eu vou, né, no cardiologista? Sendo que muitas doenças podem ser detectadas no exame de fundo de olho que tem realmente alteração cardiovascular. Legal, muito obrigado por estar presente aqui. Obrigado, doutora Edna. Obrigado a todos vocês que me chamaram para esse podcast, que é enriquecedor. Por quê? Como você disse, às vezes a gente está olhando para o fundo do olho do paciente. Antigamente, a gente diz, 20, 30 anos atrás, o cardiologista andava com o aparelho oftalmoscópico para poder olhar o fundo do olho do paciente. Mas por que o cardiologista fazia isso, né? Tem toda uma relação dos vasos sanguíneos que estão na retina, ali no fundo do olho, que fazem com que eles tenham alterações quando o paciente é hipertenso, quando o paciente está com diabetes alterado, quando tem outras doenças vasculares. E ali no fundo do olho, são vasos bem fininhos, são onde está começando todo o processo de doença. Então é muito importante que o seu cardiologista tenha a noção de que o oftalmologista esteja presente também em avaliações periódicas em pacientes, não só aqueles que usam lentes, mas aqueles também que têm outras doenças, como olho vermelho, olho inchado, glaucoma, doenças de retina, que são muito importantes a gente estar falando aqui hoje. Isso aí. É importante, Marcelo, a gente mostrar a importância da relação da oftalmologia com a cardiologia e vice-versa, né? A oftalmologia é o único órgão que a gente consegue ver a real situação que os nossos vasos estão, você olhando, porque em nenhuma parte do corpo e nenhuma outra parte do corpo você consegue visualizar os vasos. O olho é o único lugar que com o oftalmoscópio você vê como estão os nossos vasos sanguíneos. E esses vasos são os vasinhos menores que temos no corpo. Então, eles visualizam essas alterações precocemente. E é importante a gente frisar sobre alguns problemas que os pacientes têm e que a gente visualiza primeiro através do olho. Um deles é uma hipertensão craniana, né? Que você, ao examinar o fundo de olho, você vê um edema de papila. Uma hipertensão arterial, que você vê uma artéria cruzando uma veia e fazendo pinçamentos. Então, eu acho que eu gostaria que você explicasse qual é a importância de uma avaliação cardiológica num pré-operatório, por exemplo, de uma catarata. Perfeito. Como você disse, às vezes a gente não tem ideia da relação que tem o olho com o coração. O coração é onde joga o sangue para todo o nosso organismo, né? E daí ele jogando sangue, principalmente para o olho, onde a gente consegue ver, visualizar diretamente, como a doutora comentou, é diretamente através do oftalmoscópico, diferente de um cateterismo, diferente de um exame de ultrassom, diferente de exames que são indiretos através de máquinas mais complexas, a gente consegue com o oftalmoscópico, olhando diretamente no fundo do olho do paciente, avaliar aqueles vasinhos que são muito finos e estão atrás do olho da gente. É um exame simples, é um exame que quem tem experiência, que é o oftalmologista, faz com muita tranquilidade, muita exatidão e consegue ter o diagnóstico de várias doenças. E a avaliação pré-operatória de pacientes que têm a doença nos olhos, seja ela catarata, seja ela outras doenças que vão ser realizadas no olho, é importante porque a gente defina se todos os outros elementos, que não só o fundo do olho, que está ali trazendo precocemente algumas alterações, também estão tendo alterações no nosso corpo. Seja ele através do eletrocardiograma, que a gente faz na avaliação pré-operatória, para ver se o paciente tem algum tipo de arritmia, se ele tem algum tipo de bloqueio, se ele tem algum tipo de batimento extra, que faz com que o paciente tenha sintomas
indesejados durante uma anestesia ou durante um procedimento cirúrgico em que ele tem que ficar com uma posição ali de alguns minutos ou de algumas horas que seja cansativo para ele. Então essa avaliação, apesar de ser uma cirurgia pequena, uma cirurgia relativamente simples para o coração, né? Falo simples para o coração, porque para o oftalmologista não é simples não, né? O oftalmologista é uma cirurgia complexa, que eles têm que ter habilidade muito manual, uma habilidade diferenciada, de conhecimento mínimo, né? Minimamente invasivo, mas é uma cirurgia que tem pouco sangramento, é uma cirurgia que não tem tantas complicações, a não ser relacionada à anestesia, que tem que tomar muito cuidado. Às vezes a anestesia ela vai retrobulbar, é uma anestesia complexa, mas com conhecimento e com bastante habilidade, a gente tenta fazer com que o paciente tenha o menor risco possível, diminuindo os riscos mais agudos que podem acontecer durante um ato cirúrgico. Então, a realização de uma consulta a avaliação pré-cardiológica, ela é feita basicamente através de um eletrocardiograma e a ausculta do coração. Na ausculta, a gente vai avaliar se tem sopros. Esses sopros são relacionados a algumas doenças dos vasos que podem estar fazendo refluxos ali durante o batimento cardíaco. E esses sopros podem identificar precocemente algumas doenças como catarata. Por exemplo, um paciente idoso que tem catarata, será que não está faltando um fluxo sanguíneo adequado ali na retina, no interior do olho dele, por conta de uma doença valvar? Será que o paciente idoso ele não está tendo outras doenças como hipertensão arterial maltratada? Então, são todas esses pequenos detalhes que a gente conversa com o paciente e rapidamente a gente consegue identificar se ele está apto ou não a fazer uma cirurgia minuciosa, mas de baixo risco cardiovascular. E isso que você tem falado agora, principalmente, é muito importante a gente ver isso acontecer, que nem paciente que é hipertenso e está maltratado, né? Ele não toma o remédio direito, e como ele não sente nada, né? Não, eu tô bem, minha pressão tá boa. Mas quando foi a última vez que você tomou o seu remédio? Nem sabe, é bem isso. Mas é que esse remédio é só para prevenir, não é alto. Aí você vai ver, o cara tá lá com a pressão de 17, 18 e não tá sentindo nada e ele acha que tá bem. Mas isso traz riscos pra gente no intraoperatório. Né? Por mais que seja minimamente invasiva e que não tem assim, um sangramento muito grande, pode acontecer. Que nem na maior parte das vezes a gente faz anestesia com colírio, mas faz uma sedação. Mas se você precisa fazer um bloqueio, esse paciente está descompensado e acaba, por um acaso, pegando algum vaso, ele vai sangrar muito. E isso é visto nesses exames aí pré-operatórios que ele é feito. E muitas vezes é o cardiologista que vai controlar aquilo antes, para daí liberar para a gente fazer a cirurgia. É importante que você disse que durante o ato operatório parece simples, mas tem todo o pós-operatório. E se o paciente no pós-operatório tiver com a diabetes compensada, com a pressão alta, se ele tiver com batimentos irregulares, alteração coagulograma alterado também, tudo. Coagulogramas alterados, e é isso que a gente tenta avaliar tudo antes de você chegar no oftalmologista para poder fazer a sua cirurgia. Então foi muito interessante o que você falou. E tudo isso... o sucesso de uma cirurgia depende de tudo isso, né? Não só do ato cirúrgico em si, lógico que é importante, mas desde o pré até todo o acompanhamento pós-operatório. Por isso que muitas vezes eu vejo vocês, não, essa cirurgia a gente só vai fazer depois que ele vier com o laudo do cardiologista. Várias vezes eu já ouvi vocês falando, né? Nós não operamos nenhum paciente de cirurgia intraocular grande sem avaliação cardiológica. Eu já vi várias vezes, não desmarca porque ele não trouxe ainda o laudo, né, do cardiologista. Porque quando você vai operar um olho, já existe uma tensão, né, Marcelo? Sim. O paciente já fica ansioso. Fica muito ansioso. Então, se ele é hipertenso, durante essa cirurgia, essa pressão pode subir. E se essa pressão subir, ele vai sangrar, né? Quando eu fui fazer a minha residência no Rio de Janeiro, eu vi uma hemorragia expulsiva na minha vida. Uma vez só na vida, graças a Deus. Ninguém quer ver. Você está operando o olho, sangra muito, começa a sangrar de dentro para fora e vem tudo. Vem tudo. O paciente sai cristalino, sai retina, sai tudo. Não tem como você controlar. Ele perde toda o olho dele. E as pessoas perde a visão, perde o olho. Né? Então, mas é que o brasileiro sempre acha assim, né? Ai, você falou, tá tudo bem. E como não sente muitas muitas vezes, a doença é assintomática, aí ele fala, mas por que eu vou ficar tomando, né, esse remédio? Outra coisa, eles fazem um exame cardiológico lá em outubro do ano passado e vêm operar
em julho desse ano. E acha que tá. Aí você pede uma avaliação. Ah, doutora, não precisa. Eu fiz Tava tudo agora. bem. Nossa, Agora, tudo bem. E eu falei, tá tudo bem, mas você pode ter um infarto, fazer o exame hoje e infartar amanhã. Então, eu quero ter certeza que está tudo bem. Uma das coisas que a gente faz na avaliação pré-operatória é avaliar a capacidade física desse paciente, né? Quanto que ele consegue fazer de exercício físico para aquele determinada cirurgia. Então, quando a gente está falando de uma cirurgia ocular, uma cirurgia de catarata, seja uma cirurgia de retina, qualquer delas, ela tem que ter um equivalente metabólico mínimo de 4 a 5 equivalentes metabólicos. O que seria o equivalente metabólico? É um paciente que consegue subir 3 a 4 lances de escadas sem se sentir mal. Então, se ele tem o coração que dá esse suporte a ele fazer esses 3, 4 lances de escada sem se sentir mal, a gente já classifica ele com uma boa capacidade física para aquele ato operatório. E a partir daí a gente começa a avaliar o eletrocardiograma, a gente vê os exames de sangue do paciente e faz o exame físico completo. Claro, sempre focando se aquele coração vai aguentar aquele tipo de cirurgia. Os medicamentos que eles fazem uso é extremamente importante. Muitos deles falam assim, doutor, eu não tenho nada, não tomo nenhum medicamento. Mas você começa a interrogar e fala, não, eu tomo de vez em quando losartana, aí de vez em quando simvastatina à noite. Isso é muito comum. De vez em quando você está tomando, não tem que tomar todos os dias? Não, mas é que só quando a pressão sobe. Eu vejo a minha mãe, você só sabe quando que a pressão sobe. Você sabe quando? Ah, porque quando dá dor de cabeça. Mas às vezes a dor de cabeça não é por causa da pressão. Ou quando dá, às vezes está muito alta também, né? Quando às já... vezes é outra coisa. Então, se a pressão é uma doença silenciosa, é uma doença, a gente pode colocar hipertensão, diabetes, obesidade. São doenças silenciosas que vêm e vai acabando com o organismo da pessoa sem que ela sinta nada. E quando ela vai sentir, vai ser um infarto, vai ser um derrame, vai ser uma coisa muito grave que não vai ter tempo de tratar. Então, é nesses momentos que você está fazendo um check-up da sua avaliação, seja oftalmológica, não deixe também de fazer a avaliação cardiológica. Ela vai te trazer outras informações de acordo com aquela necessidade cirúrgica e, se necessário for, a gente faz o check-up completo. Muitos scores de risco usam, de acordo com a cirurgia, alguns padrões de exames que devem ser realizados. Para a oftalmologia, o score que a gente mais usa hoje, o consenso brasileiro também pede para a gente utilizar, é o score de Lee. Esse score de Lee, ele não faz muitos exames de laboratório, muitos exames de cardiológico, mas o que é mais importante é como você ausculta o paciente, como você vê o eletrocardiograma e que medicamentos ele faz uso. Essas informações, junto com o equivalente metabólico dele, que é o subir escada, subir um lance de uma rampa, isso faz com que a gente tenha a informação completa para poder fazer a cirurgia desse paciente com segurança. Tem medicamento cardiológico que o paciente toma que ele tem que suspender para fazer cirurgia ou, nesse caso, não? Há pouco tempo atrás eu tive um problema com isso. Paciente antiga minha, ela mora em Brasília. E ela queria operar a catarata, veio, fez a consulta, eu pedi os exames, avaliação cardiológica, e eu dou uma pastinha para o paciente com orientações, e ali está escrito, se faz uso de anticoagulante, tem que suspender alguns dias antes. Avalie com o cardiologista essa possibilidade antes de marcar a cirurgia. Perfeito. E ela foi, e o cardiologista mandou suspender a medicação 5 dias antes. E ela esqueceu. E veio de avião por conta dela para operar. E chegou aqui, eu suspendi a cirurgia. Ah, mas eu já vim de avião, eu tenho que operar, e ficou brava. Né? Eu não posso operar um paciente com uma cirurgia intraocular, ela usando um anticoagulante. Porque o sangue fica... Porque eu posso ter um sangramento. A não ser que essa cirurgia não tenha comunicação com vasos. Né? Eu vou operar uma miopia. Eu vou cortar um LASIK córnea. Poderia, ou não? Isso, LASIK poderia. É uma área avascular, que eu não vou entrar dentro do olho, eu não necessariamente preciso da avaliação cardiológica. Mas as cirurgias que eu vou entrar dentro do olho, eu preciso dessa avaliação. E eu não posso suspender um anticoagulante, porque eu não sei avaliar esse paciente nesse sentido. O do porquê ele está com aquele anticoagulante, né? Ele tem que ser avaliado por um cardiologista. A gente sempre toma cuidado com anticoagulante e antiagregante plaquetário, que são 2 medicamentos muito similares, mas que têm ações diferentes. O AS, por exemplo, o clopidogrel, o prasugrel,
ticagrelor, são antiagregantes plaquetários. Faz com que, se tem algum corte, algum sangramento, a plaqueta vai lá para tentar diminuir o sangramento. Então, esses medicamentos têm que ser suspensos de 5 a 7 dias antes, porque a meia-vida da plaqueta ela é mais longa. Então, medicamentos de antiagregante plaquetários têm que ser suspensos com mais tempo antes. E anticoagulantes é perigosíssimo você fazer uma cirurgia tomando anticoagulante, que seria o varfarina, Marevan, que é o Xarelto, tem o Rivaroxabana, né, que a gente fala bastante, que é o mesmo que o Xarelto, tem a Apixabana. Esses medicamentos que são anticoagulantes, eles diminuem a cascata de coagulação durante o ato operatório. Então, se ela está operando dentro do olho e mexe num vasinho ali, aquele vasinho ele tem que fazer uma proteção para que não tenha exista a coagulação para não sangrar. Então, se ele estiver tomando anticoagulante, isso aí vai acontecer um sangramento extenso, vai piorar e o paciente pode ficar ruim. E muitas vezes o paciente fala, não, mas depois se acontece alguma coisa, o médico, mas a princípio ele quer, né, não, mas, né. É engraçado, Marcelo, porque o uso de AS já é uma coisa preconizada há muitos anos. Não, o problema é que tem gente que toma AS como se fosse... Eu já não posso, que eu sou alérgica a acetilsalicílico, tipo assim, uma coisa bem... Eu vejo, meu pai fazia isso, a AS era assim. Eu vejo não só idosos, pacientes na faixa de 40 anos, aí eu já comecei a tomar porque eu quero prevenir. Prevenir o quê, né? O quê? Não sabe nem o porquê. Essa que é a pergunta. E tomam por conta sem nenhuma recomendação médica. O mal do brasileiro é esse, né? Tomar muita coisa porque um falou, outro falou. O vizinho, doutora, vizinho assim no sangue, eu nunca vou fazer trombose. É isso que eles falam comigo. Trombose no coração, AVC. Mas não é assim, né? A AS não previne dessa forma. Então hoje, antigamente até tinha, né, a prevenção primária fazendo uso de AS, prevenção primária para AVC, para infarto, mas já se caiu por terra, já faz bastante anos. Já faz mais de 15, 20 anos que isso caiu por terra. AS, então não há necessidade de fazer o uso preventivo de AS se o paciente não tem nenhum fator de risco para tal. Ou seja, se ele não tem doença cardiovascular, se ele não tem uma doença trombofílica, se ele não tem outras doenças que necessitam fazer uso do AS. Então, só fazer AS por si só já está errado. Então, o paciente já está fazendo algo que não é necessário. Exatamente. E no exame de fundo de olho, muitas vezes a gente diagnostica muitas doenças ligadas à cardiologia, né? Olha que legal. Essa semana eu peguei uma paciente, 49 anos, com uma baixa de visão nos 2 olhos. Uma baixa que não era acentuada, de 20%. E inicialmente até pensamos em diabetes, fomos fazer retinografia e como ela estava com uma baixa de visão central nos 2 olhos, olha que cerrado, né? Eu pedi o OCT de mácula. O OCT de mácula veio normal, sequinha a mácula, sem nenhum exudato. Então não era nem uma doença exudativa. Mas quando eu fui olhar na paquimetria da mácula, as 2 áreas nasais estavam bem afinadas. Toda a periferia estava com 600 e pouco e ali estava com 400 e pouco. Então, provavelmente, ela teve uma vasculite ou pequenos trombozinhos ali que causaram essa alteração macular. Então, eu já estou com o exame dela para segunda-feira e encaminhar a um cardiologista. É bom fazer um Doppler de carótida, avaliar se tem propensão a trombo. Por isso também que é importante, né? Cada 6 meses passar no seu oftalmologista e no seu cardiologista, né? E fazer toda essa prevenção também, né? E o brasileiro está habituado a fazer uma medicina curativa. E não então só vem quando a visão não está bem. Exato. Não uma preventiva, não né? A prevenção, né? Todo mundo, principalmente depois dos 40 anos, deveria fazer um exame de visão, pelo menos a cada 1 ou 2 anos. E é importante que eu vejo, daí, que aí eu faço a parte de córnea, não faço a parte de fundo de olho, que tem pacientes que às vezes chegam pra gente, esses dias mesmo, minha mãe viu, eu vi outra, que acham que tem uma alteração de córnea, que é alguma distrofia, alguma degeneração da córnea, e manda para o médico especialista em córnea para ver como vai tratar isso, aquilo e tudo mais.
e a grande maioria é depósito de remédio, principalmente a amiodarona, Amiodarona. que faz bastante. Mas para que tipo de que a pessoa tem toma esse remédio para quê? É antiarrítmico, é um medicamento que a gente utiliza. A gente utiliza menos agora, mas pacientes mais antigos Isso, ainda os mais continuam velhos. mais E aí velhos. afeta A córnea. Afeta a córnea. Faz deposição de minerais ali que acaba prejudicando a visão do paciente. E aí, se Bastante. trocar o medicamento, melhora ou e isso é aí irreversível daí? Não, isso se parar o medicamento, melhora a córnea, mas a gente não pode parar o remédio. E aí a mesma coisa, que foi o que a gente falou para esses pacientes. Você tem que ir no seu cardiologista, conversar com ele, se pode trocar por outro ou não, porque a gente não pode É tirar. igual o glaucoma, né? Minha mãe tem Parkinson e tem glaucoma. E a gente teve que trocar um medicamento, que a Juliana pediu para trocar um medicamento com o doutor, Não. porque aumentava a pressão dos olhos. Então teve que voltar e trocar. Então tem que ser uma coisa em conjunto. Tem que ser, né? então tem que Uma acontecer coisa- isso. Então não é porque tá no olho, é do olho e é acabou, restrito né? ao olho. É. Então quando a gente conversa com o paciente, a anamnese é a principal coisa que a gente é mais, né, fundamental para a gente diagnosticar alguma coisa, é perguntar. E muitas vezes o paciente não sabe que é hipertenso e a gente vai mandar para lá, ou alguma coisa que é o contrário, que ele tá usando do cardiologista e vai afetar. É que o pra leigo não gente tem essa também. noção, acha que o olho não vai afetar o medicamento do coração, né? E isso tem que ficar interligado, daí o oftalmologista com o cardiologista, porque a gente não pode mexer nessa medicação dele. Falar, toma outro. Eu não tenho esse conhecimento da doença cardíaca dele em si, mas eu tenho que tentar melhorar a visão dele. Então, o oftalmologista tem que estar em contato com o cardiologista para a gente chegar, né, na melhor resposta ali para o paciente. E às vezes o paciente vem ao consultório com hemorragia subconjuntival. E isso apavora eles, né? Porque, nossa, Ficou doutora, vermelho o olhinho, meu o olho olho encheu pronto. de Não, mas eles acham que tem um derrame. Eles falam, olha, eu tô com um derrame no Eu olho. falei, graças a Deus, porque isso trouxe você até a mim. Isso é um sinal que, se não teve traumatismo, não coçou o olho, não pegou peso e não fez nada que pudesse causar isso, é um sinal de hipertensão arterial. E graças a Deus que o vaso que rompeu Foi fora. fininho. Mas todo mundo Ele foi acha por que é um fora. derrame, já, né? Fica Agora, desesperado. se né? romper um dentro Dentro do olho, aí... você pode perder um olho. Se romper um lá dentro da sua cabecinha, você pode ficar aí com um lado comprometido. Então, essas hemorragias que são visíveis fora do olho, para o olho não tem tanto risco. Mas isso é que traz o paciente para uma avaliação. Muitas vezes, porque eles assustam muito. E acaba, às vezes, até ajudando daí que vai para um cardiologista e pode prevenir, né? Uma Outras coisa pior, né? alterações. Você Outras vê que legal, um alterações, né? exemplo desse que a doutora comentou agora, traz uma visão do todo, né? Ele vem com um problema no olho que não é tão grave para o olho, mas que pode ser muito grave para Outra outros parte. órgãos. Sim. Então, pode ser grave para a cabeça, para o cérebro, para o coração, para o rim. Isso. Então, assim, o paciente ele tem que ter a ideia de que o todo é muito importante. E o todo você não vai conseguir fazer com um médico clínico geral fazendo o todo. Muitas vezes você vai depender do especialista que vai ter a habilidade de ver um fundo de olho, vai ver a habilidade de auscultar o coração diferenciado, vai ter uma habilidade para olhar seus exames de sangue e ver se seu rim está comprometido. Então, invariavelmente, o clínico geral ele vai dar uma olhada total dos seus exames. Mas não especificadamente, porque a oftalmologia ela é uma especialidade muito diferente, específica mesmo. Então você está olhando para o olho, mas quem tem noção do olho como um organismo todo, como a gente está discutindo agora, são poucos oftalmologistas, e essa é a diferenciação. E deixa eu eu acho interessante vocês terem essa visão fazer uma e é pergunta. muito bonito. Uma pessoa safenada, uma pessoa com catétere e precisa fazer uma catarata. Isso, ele corre riscos, uma pessoa que já fez ponte safena. Sim. Como eu só que é a vou pegar um situação? paciente desse se eu tiver a liberação do cardiologista e com avaliação pré-anestésica. Eu faço isso em todo paciente. Né? Porque Existe precisa o de risco Todo idade. paciente meu vai lá no São Marcos e faz avaliação pré-anestésica e vai no cardiologista. Não estou falando de cirurgia Mas há a pequena, possibilidade de como- fazer uma catarata de uma pessoa que é Sim, safenada. Mas você depende do seu centro cirúrgico, entendeu? Existem vários tipos de centro cirúrgico, não estou falando do nosso específico, mas tem centros cirúrgicos que têm equipamentos mais simples e mais
elaborados. Isso nós estamos falando em questão de anestesia, de ter carrinho para parada e tudo mais. E aí depende do risco cirúrgico desse paciente, que é o que você vai precisar dentro Porque do seu um centro paciente cirúrgico. esse, ele corre um pouco mais de risco do que uma pessoa Sim. E normal, pacientes né? muito idosos, você tem que ter muito cuidado com uma anestesia, porque você pode alterar até as relações cognitivas desses pacientes, Exato. né? Que depois de uma cirurgia, se você fizer um determinado tipo de anestesia, eles começam a fazer confusão mental. É muito sério, Então, né? É isso é muito muito, sério. muito sério. E a visão, ela é parte do equilíbrio, ela faz parte também do equilíbrio do paciente. Então, quando a gente faz uma cirurgia, deixa ele com o tampão e ele vai perder, ele já tem uma tontura porque o coração não está legal, ou ele tem um mal-estar porque os exames não estão bons, ele põe o tampão no olho, ele sai daqui com tontura e ele acha que ele está morrendo, ele acha que está mal. Então, a gente tem que ter a visão também olhando como um todo. Esse paciente pós-operatório, ele vai ter um tampão no olho, ele vai conseguir fazer as suas atividades laborais normalmente? Se sim, a gente vai colocar lá como risco baixo, risco intermediário ou risco alto. Se for risco alto, como a doutora comentou aqui, vai para o centro cirúrgico com exames já Aparatos que possam socorrer. E lembrando também que a maior parte das vezes são idosos que operam, mas às vezes existem cirurgias oftalmológicas em crianças. É verdade Isso também. E aí eu acho que é mais angustiante do que no idoso. Um recém-nascido com 2 aninhos de idade. Igual aquele dia tinha uma criancinha de 3 anos. Olha que eu entrei no centro cirúrgico, eu até saí, porque então tem todo também um preparatório em criança para você fazer uma anestesia adequada e ter o sucesso da sua cirurgia. A criança também vai passar por exames e a gente vê a capacidade dela de fazer, porque muitas vezes tem que fazer anestesia geral na criança, se for cirurgia de estrabismo, se for uma criança... Catarata congênita é uma coisa que eu opero ocasionalmente, graças a Deus não é uma coisa tão frequente, mas você tem que operar o mais precoce possível. Senão o paciente não vai desenvolver a visão. E tem que ter noção da saúde dessa criança. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma liberação. E não é porque a criança aqui também vai estar saudável, né? Não, pode acontecer sempre. de ser uma criança e também já pode nascer com alguma cardiopatia alguma também. cardiopatia também, né? E o olho é interessante porque através do olho a gente vê um monte de coisas ligadas não só à cardiologia, né? Esses dias agora eu tive 3 casos bem interessantes. Um deles, o paciente veio para fazer exame porque ele não estava enxergando de perto. E quando ele sentou no computador, ele falou: doutora, eu não enxergo aqui, mas eu fiz uma consulta e me deram óculos. Então eu sento aqui, eu enxergo aqui e eu enxergo o computador. Mas se eu tiver que ler uma coisa aqui, eu não enxergo aqui. Eu falei: então vamos fazer um campo visual. Hemianopsia bitemporal. Tumor de hipófise. Já foi operado. Essa semana eu tive 2 pacientes que chegaram com reclamação de olho seco. Olho seco é uma coisa que o povo está tão acostumado que vai na farmácia e compra um lubrificante. Compra qualquer colírio, né? Um paciente eu mandei para a Cineida, a menina é novinha, está com uma psoríase. A outra eu encaminhei para uma alergista, pensei que era uma alergia, está com hepatite. E teve outro que a gente fez que foi o Sjögren, e né? outro que foi a síndrome de Sjögren também. Então você vê, um olho seco. Um olho você vai ver uma coisa muito mais... O clínico vai ter, pinga aqui, ó, lacril. Né? E isso pode ser o primeiro sintoma de uma série de patologias. Perfeito. Bom, nosso tempinho já está né, acabando. Eu queria que você deixasse um conselho, uma dica. A gente sempre gosta de ouvir um conselho para a vida, assim, Marcelo, de cuidados mesmo, de um cardiologista. Eu acho que eu vou citar uma frase, né, do secretário de Planejamento aqui do estado do Paraná, que é o Guto Silva, que ele sempre diz uma coisa: quando a gente planeja, a gente tem o resultado. Se a gente não planeja, a gente vai ter aquilo que vem
aleatoriamente, Aquilo que aparece. Então vamos planejar qualquer tipo de cirurgia para a gente ter o resultado desejado. Vamos planejar através do exame do fundo de olho, através do acompanhamento cardiológico, através do acompanhamento oftalmológico, porque muitas especialidades juntas, elas se conectam para trazer o corpo todo do paciente. E esse corpo desse paciente, ele faz parte de uma vida que tem relações pessoais, tem relações com amigos, com familiares, com filhos, que deve ser levada em consideração. Então, cada paciente é diferente do outro no seu dia a dia, no seu tratamento. Então, eu queria deixar uma mensagem que todos aqueles que estão fazendo tratamentos, sejam eles oftalmológicos ou cardiológicos, olhem como um todo. Se você tem outras doenças adjacentes que podem estar surgindo, que podem ser prevenidas através de exames mais simples que estão aqui no nosso dia a dia. Eu vou complementar o que ele falou, né? Que é só seguindo aí o seu raciocínio. Eu acho que prevenir é melhor do que remediar, né? Então, todo mundo, independente se tem ou não alguma doença já diagnosticada, faça seus exames de rotina. Isso sempre. Né, oftalmológico, cardiológico, que seja reumatológico, faça todo ano o acompanhamento certo, porque se você faz certo, você tiver algum problema, você vai detectar isso mais precoce possível, é mais fácil de tratar. É que às vezes tem medo, né? Ai, prefiro, não tem aquela coisa, ai, prefiro não fazer, mas tem que saber. Pegando de rotina entre o Natal e o Ano Novo, que é o período que a gente para de trabalhar, procurar fazer todos os exames preventivos. Então é bom marcar uma data na sua vida para você e todo ano naquela época você vai e já faz tudo. Exatamente. Ok, Marcelo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que foi um bate-papo gostoso. Os pacientes vão começar a entender o porquê que a gente faz avaliação cardiológica, porque eles às vezes perguntam, mas vai operar meu olho, o que tem a ver meu coração com o olho, né? E alguns reclamam porque moram fora, tem que trazer exame, eu tenho que ir fazer pré-anestésico, mas isso é de fundamental importância para a gente poder colher o resultado, que é melhorar a visão deles. Muito obrigada. Eu que pensei que você não ia me tolerar na vida. Aceitou de primeira da Covid, Marcelo. Eu e a Fabíola perturbamos tanto ele que o telefone dele, eu acho que tocava 10 vezes por dia. Quando ele via que era eu, a Fabíola, ele já nem queria mais. E está aqui com a gente. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo. Por você nos atender naquela época, né? E agora está aqui com a gente. Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo algo tão importante para os pacientes, para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, que não são pacientes, mas que um dia poderão ter colegas e ter informação certa do que é feito na medicina, como a medicina de ponta, né, que vocês fazem. Então, obrigada. Se vocês conhecem alguém, aliás, encaminha, sempre tem alguém que está precisando ouvir hoje essa conversa que eles tiveram aqui. Então, siga nosso Almodincast.